Então, boa noite. Começando a gravação aqui do sexto encontro do grupo de estudo sobre filosofia chinesa, do GeneFil, grupo de estudo nacional aliás, Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia, desculpa. E aí, hoje a gente já está na leitura avançada do texto do David Wong, do professor Wong, em que em um texto que, apesar de sintético, é um texto enorme, de cerca de 80 páginas. Ele tenta fazer um panorama da ética chinesa clássica, né? E aqui é um ponto interessante, por mais que ele abrangeu temas tanto contemporâneos quanto de diferentes datas da história chinesa, a grande ênfase é na China antiga. Mas é só ênfase. No caso desse texto dele, é só uma ênfase, né? Inclusive, eu já estou adiantando que eu imagino que hoje a gente faz a penúltima parte, que a gente está pegando parte 3 e 4, ética moísta e daoísta, e provavelmente no próximo encontro vamos concluir esse texto com ética legalista e ética budista, que foram as duas últimas éticas que talvez mais influenciaram a história da ética chinesa, a ética legalista no início do período de unificação e que, de certa forma, tem impacto até hoje, e a ética budista ali um pouco depois, no final da dinastia Han, até hoje também, influenciando a ética chinesa, e aqui eu estou pensando do ponto de vista mesmo intelectual. Nem vou entrar nos elementos mais culturais e sociais e de política externa, que a conversa ficaria maior. Mas eu quis selecionar esses dois grupos que, na verdade, são bastante distintos e um crítico do outro, né? A ética moísta e a ética daoísta, pelo fato de que eles são trechos menores. Quem leu e quem vai ouvir aqui agora perceberá que eles são um pouco mais tranquilos de explicar do que a ética confucionista, principalmente pelo fato de que a ética confucionista, por um lado, foi uma ética que foi desenvolvida por cerca de 3.000 anos diretamente, né? Ou se dá para diminuir esse tempo aí para 2.500 anos, mas tem uma continuidade de debate muito grande. Teve descontinuidades também, né? Teve troca de paradigmas, teve uma série de questões, e como a gente viu no último encontro, teve uma série de desafios dos últimos 2 séculos para a ética confucionista também. Então, ela é muito rica, por um lado. Por outro lado, ética é o foco. Ética e política são os dois grandes focos do confucionismo. Então, a gente está pegando aqui, digamos que o tópico mais debatido na história da China entre confucionistas. Esses dois próximos grupos, começando pelos moístas, têm a seguinte característica histórica e intelectual. Os moístas não sobreviveram depois da unificação da China. Eles tiveram pequenos grupos que duraram pouco tempo, né? Então, eu não me lembro agora de cabeça em qual século eles teriam, digamos assim, não tem mais evidências da existência de moístas, mas assim que houve a unificação em 221 antes da Era Comum, eles já começaram a enfraquecer de uma maneira que nunca mais conseguiu retomar a força. Seus clássicos, inclusive, alguns foram perdidos, mas a maioria foi salva, foi mantida, dentro do cânone daoísta, curiosamente. E quando eu digo cânone daoísta, é curiosamente um cânone religioso mesmo, explicitamente religioso, mas que incluiu também textos filosóficos, incluiu textos de guerra, incluiu textos de medicina. O cânone daoísta é um caso bem peculiar, que merece muito estudo e já tem bons especialistas, mas poucos especialistas no mundo. E está muito longe de ser traduzido completamente. Uma parte do cânon daoísta é o cânon moísta. Foi incluído no o cânon moísta, então dentro do cânon daoísta. Mas o cânon moísta, como vocês verão, com exceção de um certo aspecto que eu vou ressaltar daqui a pouco, ele claramente não é uma religião. Claramente é uma proposta política, é uma proposta ética, uma proposta de sociedade, tem propostas militares, tem também discussões de várias naturezas, comércio, por exemplo, economia. E como vocês podem ver, com uma preocupação eminentemente social. Talvez seja a filosofia mais diretamente ligado a questões sociais, e eu já explico sobretudo por um termo aqui que poderia ser traduzido de outra forma,
que está ali na terceira linha, que fala que o Mozi, o filósofo que dá o nome para essa corrente, o moísmo, ele teria procedência artesanal. Uma outra maneira de traduzir seria mais interessante, seria tem procedência na classe dos artesãos, na classe dos trabalhadores artesãos, que, apesar do nome artesão, tá, a gente está falando de uma espécie de engenheiros da antiguidade chinesa. Era quem construía ponte, construía castelo, construía casa, construía carro de guerra, mas também um prato, também um tigela, também um poço. Eram os trabalhadores manuais e que faziam, criavam coisas, né? Eles não eram agricultores, então eram quatro classes, né? Eles não eram agricultores, eles não eram dos dos intelectuais como Confúcio era, eles também não eram as quatro classes, né? Eles também não eram comerciantes, eles eram dos, então, artesãos, trabalhadores manuais, que inclui aqui coisas que hoje nós vemos com muita nobreza, tipo engenharia, mas nessa época eles era considerado um serviço mais baixo, né, do povão, vamos dizer assim. Era considerado uma classe economicamente mais baixa, falando de uma maneira mais formal. Então, diferente de Confúcio, que eu não sei se vocês lembram, não sei, eu acho que vocês dois que estão aqui não estavam no dia. Na primeira vez que eu comecei a falar de Confúcio, Confúcio é um caso complexo. Eu só vou lembrar aqui em poucos segundos. Confúcio é descendente de nobre com mãe pobre, então ele era simultaneamente uma pessoa que nasceu e cresceu num ambiente pobre, mas que tinha descendência nobre. Então ele teve acesso à educação formal das classes nobres, mas ele não tinha acesso à materialidade ali dos ricos, né? Confúcio foi um caso muito complexo, mas que a gente já comentou de outras vezes, tem até a gravação. Boa noite, Jorge. E o Modes é um caso menos complexo, mais direto ao ponto. Boa noite, senhores. Noite. O Modes era simplesmente alguém da classe baixa, aparentemente teve algum acesso ao Xi, teve acesso a uma certa educação formal, mas não era exatamente a classe de origem, nem a classe que ele estava mais conectado no dia a dia, ele estava mais conectado à classe dos artesãos, dos gong, dos trabalhadores, braçais, né? E aí que está o ponto. Isso tem duas questões importantes, volto a dizer. A primeira é, a filosofia do Mozi é essencialmente voltada para questões sociais. Ele está basicamente preocupado com como essas classes mais baixas vão sobreviver, como elas podem ter bem-estar, e, curiosamente, né, também como é que toda uma sociedade pode se organizar, ele está preocupado com a sociedade como um todo, mas até mesmo aceitando algumas concessões para as elites. Por exemplo, ele não substitui a ideia das quatro classes que eu acabei de falar, os os eruditos, os servidores públicos mais altos, os artesãos, os comerciantes, os agricultores, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas ele não quer mudar essa ordem, tá? Então ele não é exatamente um revolucionário, apesar de alguns comunistas do século XX tentaram pintar ele nessa direção. Vocês vão entender logo em seguida por quê, porque tem semelhança mesmo com a visão marxista em alguns pontos. Mas ele essencialmente não era revolucionário, ele era um trabalhador, ele era alguém da massa do povo tentando achar uma ordem. Para quem não estava nos encontros anteriores ou não conhece a história da China, diante do caos bélico, político, social que estava acontecendo naquele período dos estados combatentes, desde o século V até o século II da Era Comum, em que muitas guerras aconteceram, muitas batalhas, muito sangue, muita gente morreu, muitas terras foram tomadas, muitos estados dizimados e outros que aumentaram, né, dizimando outros. E ele estava interessado, então, em como se estabelecer uma ordem, só que diferente dos confucionistas. Isso é um lado interessantíssimo. O outro lado, que vai ficar mais claro assim, do meio para o final, é que ele tinha um parâmetro claramente do ponto de vista de alguém que construía coisas, que criava objetos físicos. Então, nos textos dele, quem quiser ler, tem boas traduções para o inglês, né, e uma ou outra para o espanhol, ele
e tem uma boa tradução para o português também, mas meio rara, coloquei no drive do nosso grupo também. O Modi, ele fala várias vezes sobre o esquadro e o compasso. E fala de régua, ele fala de relógio do sol. Ele está o tempo todo chamando atenção para objetos que medem construções. E por que isso? Primeiro, pela origem dele, que eu já falei, não vou me repetir. E segundo, porque, inspirado na sua origem, ele está querendo estabelecer algo que ele critica os confucionistas não terem feito antes, que são critérios claros para se falar, para se pensar e para se fazer alguma coisa. E aqui, então, não só por isso, uma curiosidade que não está aqui no texto, mas que está em outro capítulo desse mesmo livro, eles são os criadores da lógica chinesa antiga. Então, claro que outros poderiam ter falado alguma coisa, já tem primórdios em textos clássicos, mas os moístas eles estavam basicamente preocupados em ter critério para se falar alguma coisa. Então, eles estabeleceram o que é correto de ser falado e o que é incorreto de ser falado, o que é correto de ser feito e o que é incorreto de ser feito. E a própria ideia de que é necessário em qualquer coisa que você vai fazer que você estabeleça critérios, que você tenha referências. E referências que podem ser medidas, que podem ser comparadas, que podem ser estabelecidas quando chegou mais próximo ou mais longe dessa medida. Então, por causa disso, aí uma contribuição filosófica geral também, além da lógica, além do que eu falei até agora. Eles foram criadores de textos lineares, de textos com início, meio e fim na filosofia chinesa antiga. Qualquer autor antes dele escrevia ou em forma de poesia, né? De Dao De Jing, escrevia em forma de histórias entre discípulos e mestres, como nos Analectos, né? As conversações de Confúcio, ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? O Mozart é o primeiro que começa a falar, ó, meu assunto é X, agora eu vou dissertar sobre X, e agora eu concluo Y sobre X. Quase todos os textos dele têm essa fórmula, pelo menos na primeira parte do cânon, porque tem uma segunda parte que inclusive recebe mesmo o nome de Modin, né, do cânon moísta, que aí tem uma outra estrutura, inclusive muito mais específica, detalhada e sistemática, que é muito parecida com quem já leu a Ética do Spinoza, muito parecido com aquele sistema. Tem uma frase da primeira parte do cânon, seguida de uma explicação, e tem uma possível segunda explicação mais detalhada. Então, bastante sistemático, até meio chato de ler, mas bastante sistemático. Uma ótima literatura para quem quiser, por exemplo, discutir definições, quem quiser discutir parâmetros conceituais, é essa segunda parte do cânon moísta, que é do final dos estados combatentes. Né? A gente não está discutindo isso aqui agora, porque aquela parte é a parte de lógica, que a gente vai discutir a parte de ética. Então, seguindo aqui, o autor Wong, como já devem ter percebido no encontro anterior, ele está o tempo todo estabelecendo um diálogo que eu considero muito fortuito, ainda que muito perigoso também, sempre com o que ele vai chamar aqui com as correntes ocidentais, né, como eu prefiro dizer, com uma filosofia contemporânea mesmo, acadêmica, que tem uma referência quase que totalmente europeia, né? E mais tarde ele vai até citar o Peter Singer, para quem conhece aí a ética consequencialista. E aí que está o ponto, justamente amparado nesse vocabulário mais contemporâneo, que tem uma referência muito europeia, ele vai falar de uma ética consequencialista dos moístas, ou seja, um modelo ético que está centralmente preocupado com as consequências dos atos, preocupado em quando um agente vai fazer alguma coisa, ele deve fazer com referência em qual será o efeito do que ele está causando. Né? Isso não impede, por exemplo, dos moístas falarem em virtudes. Isso não impede dos moístas falarem em deveres. Mas o grande ponto, a grande régua, são as consequências. Aí nós veremos a seguir aqui alguns pontos. Até aqui tudo bem, pessoal? Algum comentário? Beleza, valeu, Henrique. Tudo bem. É interessante isso aí, professor, que começa falando assim, né? Que a origem do Confúcio era, aí você descreveu que tinha falado nas últimas aulas, a família, vamos dizer, a mãe pobre,
mas foi criado com uma educação meio que de elite no nosso sistema de hoje. E o Mose, já um cara artesão, dá para entender por que o pensamento dele é mais, vamos dizer, metódico, mais utilitarista, e entra em contraposição com Confúcio, né? Que é mais ritualista. Então, tem importância o que a pessoa fez da vida, né? Olha, muitas vezes sim. Raras vezes eu vi assim, não tendo. Acho que, na verdade, assim, me corrigindo, sempre tem importância. A grande questão é que algumas vezes tem mais, algumas vezes tem menos, né? Dependendo do contexto, né? Isso é relacional, né? Mas na comparação que a gente está fazendo aqui, tem muita importância. Teve um impacto enorme no resultado e no processo, né? Interessante. E aí, uma primeira questão, guardem essa palavra, ó, Fá. Eu vou escrever aqui no chat para quem bate papo falando em português, para quem quiser. Essa é uma palavrinha bem interessante, Fá, que para cada ramo intelectual chinês vai significar uma coisa diferente. Eu já vou falar os três significados principais. Até hoje, inclusive, e sobretudo nos meios jurídicos ou no meio mais senso comum, Fá significa lei. Lei, norma, tá? Para os moístas, tem um significado um pouquinho mais preciso e outros autores que conversavam com os moístas também. O próprio Xunzi, que eu mostrei mais cedo para vocês. Fá vai significar padrão. Vai significar uma referência. Também nesse sentido, uma norma. Mas não norma no sentido de uma lei escrita a ser seguida porque um governante ou um juiz falou que tem que seguir. Mas um padrão mais abstrato, mais conceitual. Algo como um modelo a ser alcançado, no certo? Não no sentido ideal, mas no sentido de referência, tá? Aí lembra de novo que ele era um artesão e tal, ele está buscando referências. Então faz essa referência que ele está buscando. Um sentido que nós veremos só no próximo encontro também tem o sentido de Dharma, que é a lei cósmica, um certo princípio cósmico, mas aí, quando a gente falar de budismo, a gente volta nisso. Voltando aqui ao Mozi, na ideia de Fá como modelo, como para escrever para quem quiser aqui, modelo, padrão, referência, ele vai falar aqui de três modelos, e aqui eu diria que é o grande núcleo de tudo que vai ser falado depois, tá? A utilidade é o principal modelo, o grande ponto aqui, né? É a grande questão que se destaca. A utilidade realmente é a principal referência, mas vocês podem pensar assim, utilidade em que sentido? Ele percebendo, né, como o Thiago falou mais cedo aqui, que os confucianos tinham um padrão, por exemplo, ritual para muitas coisas, né? E um certo padrão também, por consequência do ritual, um certo padrão estético. Ele começou a perceber que talvez a ideia de alguma coisa ser mais bela, ser mais bonita, ser mais agradável, não necessariamente ajudava alguém a passar a deixar de ter fome. Que um ritual pomposo não só não ajudava, como às vezes atrapalhava a distribuição de recursos para as classes mais baixas. Então ele começou a pensar em utilidade no sentido bem claro. Utilidade é o que é útil para as pessoas. Como assim útil para as pessoas? Para as pessoas sobreviverem, para as pessoas comerem, beberem, comerem, ter onde dormir, ter o que vestir para não passar frio. Lembrando, vários lugares da China neva, né? Sobretudo nos lugares onde ele estava. Então, assim, ter o que vestir para não morrer de frio, ter onde dormir para não sofrer os perigos aí que o mundo tem, né? E por aí vai. Então, ele está pensando em utilidade num sentido muito tangível, material, sobrevivência, tá? Isso, inclusive, não só o grande trunfo da teoria dele, como é talvez a maior fragilidade também. O grande trunfo, porque a filosofia dele é claríssima, você sabe o tempo todo do que ele está atrás, você sabe o tempo todo qual é o grande objetivo aqui. Não se tem dúvidas sobre tudo que está sendo construído, para que está sendo construído, mas, ao mesmo tempo, às vezes empobreceu os argumentos, às vezes empobreceu uma certa concepção, por exemplo, do que é ser humano, tá? Mas eu deixo essa crítica para mais tarde. Voltando aqui aos pontos, então, uma primeira questão aqui é utilidade. A utilidade é central.
tá? Então, está se buscando consequências benéficas ou danosas ao agir. Isso é a grande questão. Lembrem disso, porque esse é o ponto-chave. Sem isso, não dá para falar de moísmo, tá? Moísmo é bem mais complexo, mas sem esse núcleo aqui, não dá para falar. A segunda norma tem a ver com histórico das ações, normalmente baseado nos reis sábios. É bom lembrar, para quem não está muito acostumado à filosofia chinesa, quase todos os filósofos antigos, com raríssimas exceções, nós veremos uma exceção mês que vem, mas, em geral, tem-se os reis sábios da antiguidade como um modelo político, ético, epistêmico, de qualquer outra natureza, estético, por aí vai. E com Moses não foi diferente. A grande questão é que a interpretação dele é muito diferente da de Confúcio. Né? Enquanto Confúcio estava falando, os reis criaram os rituais para estabelecer a ordem. Aí o Moses está falando, não! Eles economizaram nos rituais, eles favoreceram justamente a igualdade da distribuição dos recursos para a população. Então, é muito interessante aqui como é uma interpretação muito diferente. Eu nem diria oposta, simplesmente foi diferente, foi uma coisa inesperada para os Xi da época, né, para os eruditos da época, sejam confucianos ou não. E, de qualquer maneira, que é um ponto que é interessante, ele está sugerindo uma coisa para a gente, o Henrique vai lembrar de uns debates que a gente teve, e tá diretamente ligado, viu, Henrique, aquelas questões sobre linguagem. Tem a ver com essas três normas aqui. A segunda norma está ligada assim, você vai fazer alguma coisa, procura saber se já teve precedência de sucesso, se já foi eficaz antes para alguém. E se foi eficaz antes para alguém, quer dizer que provavelmente será eficaz agora também. Contanto que seja útil. Útil no sentido de causar maior benefício e não causar danos. Então, a regra 2, ela está diretamente ligada à regra 1, ou norma 1. Então, eu vou falar Fá a partir de agora, né? Esse Fá do histórico tem que estar ligado ao Fá da utilidade, ele não sustenta completamente sozinho. Talvez em alguns casos se sustente sozinho, na maioria dos casos, não. Por fim, a questão da um certo empirismo, as evidências fornecidas pelos olhos e ouvidos. E aqui é muito curioso, porque, lembrando da base artesã dele, da base da classe social dele, ele está querendo saber o que de fato funciona empiricamente. Não adianta você dizer para ele só que funcionou. Não adianta você tentar argumentar que é útil. Você precisa mostrar que é útil. Precisa ter também algo tangível, algo empírico, algo que seja observável pelos sentidos. Inclusive, como é óbvio aqui, mas nós não vamos aprofundar, isso tem implicâncias epistemológicas enormes, né? Mas não é nosso centro do debate aqui. Mas lá no capítulo de epistemologia, se vocês quiserem ler lá depois, tem algumas implicâncias seríssimas isso, né? Então, no final das contas, todo esse parágrafo aqui vai insistir em 2 pontos. O primeiro é esses 3 Fá que eu falei, a utilidade, o histórico e as evidências observáveis, né? E vai insistir justamente como o tempo todo, por um lado, se argumenta que eles são Fás autônomos, independentes, mas claramente o primeiro Fá da utilidade prepondera nos textos moístas. Então, ao que parece, os 2 seguintes, o histórico e as evidências, precisam estar submetidos à utilidade, tá? Então, você procura o que tem evidência de utilidade, você procura o que tem histórico de utilidade. Lembrando que a utilidade é utilidade para causar, para gerar o maior bem e não ter danos ou menor dano. Agora, tem uma questão que aqui começa um ponto extremamente, assim, que talvez foi o calcanhar de Aquiles dos moístas, tá? Mas que é importante tentar entender aqui, é um pouquinho complexo. Na antiguidade chinesa, existia, eu estou falando aqui de 3.500 anos, tá? Atrás. Então, 1.500 anos antes da Era Comum. Fala-se de Shangdi, uma divindade que não tinha muito claramente um critério sobre o que ela queria. As pessoas faziam sacrifícios, inclusive humanos, de vez em quando, só quem era rico, né? A maioria pobre faziam sacrifícios, inclusive de palha, de coisas mais fáceis de se encontrar, né? Tipo agricultores, encontrar palha é fácil.
fazia-se sacrifícios para Xandi, mas normalmente Xandi quem fazia justamente era os mais ricos, os pequenos agricultores faziam para outras divindades menores. Mas buscava se agradar às divindades num sistema de se a gente conseguiu, vai beneficiar, se a gente não conseguiu, ela vai mandar um enchente, vai mandar incêndio, vai mandar alguma coisa ruim para a gente. Isso foi mudando na dinastia Zhou para frente, ou seja, de cerca de 1.100 anos antes da Era Comum para frente. E Tien começou a adquirir um status da principal divindade. E Tien, ao contrário de Xandi, tinha sim, claro, o que era para ser feito, era para ser mais virtuoso. Era para ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais corajosa. Tinha virtudes militares, então, mas tinha virtudes também culturais, virtudes intelectuais, virtudes familiares, como a filialidade, ser um bom filho, virtudes ligadas à política, né, ser um bom obedecer ao rei, mas também o rei ser benevolente com o povo. Então, Tien era uma divindade que se tinha muito claro como agradar. Não era com sacrifícios, era com virtude. Mas ainda assim continuaram fazendo sacrifício por causa da cultura ritual. Aos poucos, por causa dessa mesma racionalidade, os sacrifícios animais foram acabando, o próprio Confúcio ajudou a acabar com ele, mas, de qualquer maneira, o que vale aqui, o que está mais importando, é uma abstração de divindade. A divindade começou a se tornar algo que é o benevolente, que quer que as pessoas sejam benevolentes. E aí entra uma certa interpretação simultaneamente meio teológica, meio naturalista dos moístas, tá? É um tanto quanto confuso mesmo o texto deles. Porque, às vezes, eles dão a entender que tem um certo padrão, tem um Fá, então é impessoal, não é exatamente uma divindade, pelo menos no sentido de que tem um querer, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, mas, ao mesmo tempo, fala-se de Tien como se tivesse justamente um querer, um querer contínuo, padronizado, mas ainda assim um querer. E qual é o querer de Tien? O querer de Tien é beneficiar a todos, e, por consequência, seguir o Tien seria seguir o padrão de também querer beneficiar a todos. E aí a fundamentação do utilitarismo ou consequencialismo moísta é justamente em Tien, que alguns acusam de ser uma fundamentação teológica, acusaram aqui não no sentido pejorativo, no sentido de apontar, e alguns acusam como tendo um sentido um pouco mais abstrato que isso, mas não exatamente naturalista, mas pendendo para uma regra mais abstrata, para um padrão cósmico, talvez. E o grande ponto é que, como o On coloca aqui, eles são acusados de uma certa circularidade, né, de dizer, por um lado, que eu estou falando, por que ser utilitário? É porque Tien tem a métrica de justamente beneficiar a todas as pessoas, ser útil a todas as pessoas. E por que Tien justamente tem esse padrão? Porque ele beneficia todas as pessoas, e isso está fazendo bem para todo mundo. Então, uma lógica circular, né, uma certa falácia da circularidade aqui. Eles foram bastante acusados disso, mas eles sobreviveram por alguns séculos como talvez um dos grupos políticos, filosóficos mais influentes da antiguidade chinesa. E os motivos são óbvios, né? Eles defendiam as classes mais baixas, eles propunham formas de intelectuais de entender o mundo e vários assuntos do mundo de uma maneira muito clara, muito bem embasada, muito sistemática. Mas, como vocês podem ver, eles tinham vários problemas ao fazer isso e acabaram não sobrevivendo. A grande questão é que eles deixaram um legado que nos interessa. Um outro legado aqui, que é muito legal, é esse termo aqui, ó, já aparece aqui um pouquinho antes, deixa eu marcar. Esse termo aqui, ele é muito interessante, ele é mais diretamente ético do que político, mas vocês vão ver que é duplo. Jian Ai. Ai, hoje nós falamos amor, no chinês contemporâneo é literalmente amor. Mas no chinês clássico, no chinês ali da antiguidade, tem um sentido mais amplo, ou pelo menos assim, menos focado. Tem um sentido de cuidado, de tratar bem, sabe? Então, é interessante, para um chinês antigo, o amor, que você pode traduzir perfeitamente, inclusive para o chinês antigo, não tem um sentido de um sentimento internalista, sabe? Uma coisa intimista do indivíduo, mas tem um sentido num ato de amor, num ato de cuidar das pessoas, tipo no ato do pai e da mãe cuidar do filho. Esse é talvez o
o exemplo mais clássico de todos, mas também do governante que ama o povo, sabe? E também, claro, de casais, de irmãos, de amigos, etc. e tal. E Diem, esse termo gera muita controvérsia, mas tem um sentido de algo geral, de algo abrangente. Então, uma tradução que eu mais gosto é cuidado indiferenciado. Ou seja, eu vou tratar Tiago, Henrique e Jorge de maneira indiferenciada, não vou tratar ninguém melhor que o outro, ninguém com um status ritual melhor que o outro, tá? E aí que está o ponto, tá? Isso também é um ponto, é algo que valorizou muito eles, mas também acabou criando problemas teóricos posteriormente. Pelo seguinte, por um lado, é uma proposta que, como você sabe muito bem, como todos nós que somos influenciados pelo iluminismo europeu, que tinha pretensões universalistas bem mais radicais até que essa, mas de qualquer maneira que, como vocês podem ver, já tem na China antiga também, essa pretensão de vamos amar a todas as pessoas, vamos cuidar de todas as pessoas. Ele usa um experimento mental muito legal, ele fala assim, ó, Henrique, imagina, Henrique, que você vai para a guerra, porque lembra, ele estava o tempo todo em guerra quando ele estava escrevendo isso aqui, né? Imagina que você vai para a guerra, com quem que você vai deixar seu filho? Quem vai cuidar da sua família? Se você, se você e o Tiago, o Matheus e o Jorge, todo mundo combinar de seguir aqui o DNI, você pode ficar tranquilo que mesmo que se você morrer, alguém vai cuidar do seu filho, porque todo mundo vai cuidar de todo mundo. É uma questão lógica. Se todo mundo se propõe, se toda a comunidade se propõe a cuidar um do outro, não tem nenhum exclusivismo. Você não precisa esperar que somente o pai cuide do filho. Tampouco que somente o filho cuide do pai. Todo mundo vai se ajudar. É muito interessante. Realmente é uma proposta aí, vocês percebem a conexão aqui com o marxismo? É uma proposta de uma certa... Eu sei que marxismo não fala estritamente o termo igualdade, mas está propondo uma sociedade menos hierarquizada, menos elitista, com menos desigualdade. Né? Ainda que nem os moístas e nem os marxistas vão usar exatamente o termo igualdade, tá? Mas eles estão propondo um processo que seja mais justo para todo mundo e que nessa justiça não tenha uma discrepância entre classes, né? Que os recursos não sejam mal distribuídos. Inclusive aqui outra característica em comum com o marxismo, que não seja distribuído os recursos materiais de maneira desigual, tá? Aqui tem um ponto muito interessante. A grande questão é que eles vendiam essas teorias justamente não só para o povão, mas para as elites que comandavam os estados. E aí as elites olhavam e falavam, peraí, mas você está dizendo que não tem que ter hierarquia? Como é que vai seguir lei? Como é que vai seguir, né? Como é que, por exemplo, eu posso dizer que eu estou falando aqui uma regra que faz sentido e não aquela outra pessoa, aquele artesão, aquele agricultor que está falando uma norma que realmente faz sentido? Voltando à questão das normas, dos critérios, como é que nós vamos estabelecer realmente critérios de como é cuidar de todo mundo? E aqui criou um grave problema a ser resolvido. Tá, vamos cuidar de todo mundo e ao mesmo tempo precisa se ter critérios, né? Como é que faz? Então, a gente precisa estabelecer qual que é o justo. A gente precisa estabelecer quais são realmente os critérios corretos a se seguir. E aí começa uma das coisas mais interessantes, que eu já disse para vocês antes. Começa a dialética, a lógica moísta, que começa a estabelecer uma série de discussões sobre o que é o comportamento correto em cada caso. Ele não entra nessa disputa aqui, mas que quiser entender, os moístas criaram regras muito nobres, bastante elogiáveis por um lado, com padrões consequencialistas que, por exemplo, visavam estabelecer recursos, como eu já disse antes, alimentícios, recursos têxteis de moradia para toda a população. Eu não consigo imaginar alguém que discordaria disso. Tá? Basicamente, as pessoas precisam ter onde comer, onde morar, né? Eu acho que isso é o mínimo que um Estado poderia fazer. Um ponto aqui, tá? O que leva a crer o que leva a ser chamado de um consequencialismo de Estado, diferente de um certo consequencialismo que já é encontrado na Grécia Antiga, mas, por exemplo, epicurista, mas que era muito centrado no indivíduo. Aqui é um consequencialismo a nível político, estatal, mas também de comportamento individual, ambas as coisas.
Isso é por um lado, né? Por outro lado, gerava alguns problemas muito graves, como o seguinte: me acompanhe. Se devemos cuidar de todos igualmente ou indiferenciadamente, né, D&I, como é que faz com alguém que não cuida dessas pessoas e não só não cuida, que causa danos, como, por exemplo, roubar coisas das pessoas? Como é que nós fazemos com ladrões? Ladrões que foram pegos, eu não estou falando supostos, não. Ladrões que foram pegos, ali no ato do crime. Como é que a gente julga quem causa dano para o coletivo? E aí cria o problema, porque antes dos moístas já existia pena de morte. E como vocês podem ver, eles não eram revolucionários, eles não estavam querendo mudar todo o sistema. Então eles tiveram que ajustar a ética e a lógica deles para como é que responde o seguinte problema: a gente precisa achar um jeito de defender o cuidado indiferenciado, esse cuidado universal, abrangente, né, geral, por um lado, mas a gente também precisa defender pena de morte. Como é que faz isso aqui? E aí gerou o clássico argumento que foi usado contra eles posteriormente, de que matar um ladrão não é matar uma pessoa. E aí que vem, né, os teóricos tentam argumentar que, na verdade, o termo, esqueci o termo agora, não lembro se fala jai, não lembro agora de cabeça. O termo para assassinar ou matar era o mesmo termo para executar, no sentido de executar uma pena, que é diferente, né? Eu pegar aqui e atirar numa pessoa do nada e de achar um criminoso, julgar como criminoso, estabelecer uma pena que já estava em lei, é diferente. Você pode ser contra ambos, mas são coisas diferentes. E como era a mesma palavra, os chineses naquela época não tinham palavras diferentes para isso, então eles tentaram dizer assim, ó, executar um criminoso não é a mesma coisa que assassinar uma pessoa inocente. Eles queriam dizer isso, mas eles disseram com a mesma palavra, dando a entender que mataram um criminoso, não, mataram um ladrão, né? O termo até é ladrão mesmo. Matar um ladrão não era matar uma pessoa. E isso ficou muito mal para eles foram altamente criticados por diversos autores, sobretudo um autor que eu estudo chamado Schunz, né? Mas é só para vocês verem todos os meandros que eles se meteram. Ah, tá. O Jorge escreveu uma coisa aqui. Fica à vontade, Jorge. Participe da maneira como você puder aí. Mas, de qualquer maneira, se você quiser falar ou abrir a câmera, também fica à vontade. Henrique, você falou lá atrás, querido, eu perdi aqui sua dúvida. Você pode me explicar melhor sua dúvida? Não é que você estava falando sobre a proposta do AI, né, ser mais abrangente, envolver só o amor, assim, né, erótico, algo assim, é uma coisa meio filial, né? Eu acho que aparece aí, inclusive, né, o amor filial. E aí eu ia perguntar se a gente poderia associar isso a um senso de comunidade, né? Não igual, né, eu sei, mas talvez, por exemplo, com que se desenvolve em sociedades menores mesmo, né? Talvez em sociedades tribais, sociedades indígenas, etc. De A interdependência, etc. primeira, a primeira parte da pergunta, com certeza, são muito coletivistas. O critério de utilidade é sempre o clássico mesmo de todo consequencialismo, todo forte, né? Quase todos. De o maior benefício para o maior número de pessoas, o menor dano ou malefício para o menor número de pessoas. Então, é um critério essencialmente coletivista. Com certeza, a ideia é estabelecer senso de comunidade. E aqui uma curiosidade que é dito aqui, agora eu não me lembro onde, tá? Não me lembro onde aqui, mas está entre esses parágrafos finais. Ele vai dizer explicitamente, Henrique, que eles começam com a pretensão bem universalista, tá? Bem geral, e a prática mesmo, a tentativa de aplicação dessas ideias mostra que eles precisavam, na verdade, ceder para que esse GenAI, para que essa indiferenciação, essa universalidade, na verdade, já era primeiro aplicada para um pequeno grupo. Ela era, na prática, aplicada a uma pequena comunidade. Seja pequena, uma pequena vila, ou pequena, um estado do tamanho de Minas Gerais ou São Paulo. Tá? Mas, de qualquer maneira, não era para toda a humanidade. Eles inicialmente tentaram, a proposta era bem claramente abstrata, e ela foi negociando com a realidade cada vez mais,
e se tornando, assim, na prática, essa indiferenciação para indiferenciação dentro da sua comunidade, levando em consideração a sua rede de relações, levando em consideração a sua família. Nesse sentido, é bom te lembrar que ele estava num contexto extremamente urbano, cheio de guerra, tecnologia avançando a um nível militar, assim, muito, muito rápido dentro dos parâmetros do contexto deles, claro. Então, não era muito no sentido como se colocaria, tipo, indígena, quilombola ou coisa do gênero hoje, não. É porque o contexto era outro, eles estavam com a preocupação macrosocial mesmo, eles estavam com a preocupação de Estado. Aí eu faço menção àquele famoso livro, você estava na disciplina, você deve lembrar daquela discussão que eu tive com o professor, assim, discussão saudável, felizmente, né? Pelo menos, enfim, de a sociedade contra o Estado. Foi opção de vários povos nativos aqui do Brasil e das Américas de não ter Estado, e é uma opção até hoje. Eles não quiseram constituir um Estado. Os moístas estão dizendo, não, tem que ter Estado. Estado é bom, precisa, senão a gente se mata. É importante. E como eles têm uma visão de natureza humana, né? Eles tinham visão de natureza humana como sendo moldável, o que levou alguns intérpretes de manuais a falar que eles defendiam a natureza neutra, mas não era bem neutra, era mais moldável. Perceba. Assim como o objeto é moldado por um artesão, sabe? Então eles achavam que a natureza humana é como um barro ou um tronco, né, uma madeira bruta, que você pode fazer uma cadeira, uma mesa, um lápis, sabe? Então eles achavam que a função do Estado era justamente te ensinar a ser uma pessoa mais cuidadosa e o mais indiferenciado possível e que era justa, né? Que fazia o certo, que pensava de maneira ali o termo que foi usado, né, dialeticamente, né, no original chinês, bien, né, eu pensava de maneira diferenciada, ou seja, você distinguia o certo e o errado, né, essa questão. Então, e de uma maneira que como você pode ver, por meio de debates. Então, não é muito igual um coletivismo mais tradicional, não. É um coletivismo aqui que está se pautando justamente por uma novidade, por um projeto de sociedade mais amplo, tá? Pode reagir se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, mas vou continuar caso você não fale. Professora, tem uma questão. Pode falar. Você falou sobre, eu não sei uma migração, mas existia o Xandi, que é a divindade antiga, 3.500 anos, e tem também o Tian, que é a base com a qual os moístas têm um pouco essa relação metafísica, né? E aí, eu sei que na poesia chinesa, e muitos filósofos que se expressam por poesia, eles usam muito a questão da natureza, nuvens, árvores, rios, céu. E a minha pergunta é, esse céu que, vamos dizer, era a divindade, é meio que a palavra céu que a gente usa hoje em dia em chinês, que é Tian, e tem a ver com natureza, essa questão mais pantoi, como é que chama isso? Essa palavra que Panteísta. Isso. Essa pergunta. Estou escrevendo aqui para você, Tien, só para você ver. Você vai reconhecer na hora, que é um caractere muito conhecido. Céu, natureza, natural, num certo sentido, para católicos, tá? Especificamente para católicos. Aí é que Deus cristão da Bíblia foi traduzido de diferentes maneiras, tá? Se quem quiser pesquisar depois, isso é um assunto interessante. Mas vamos lá. Para alguns outros teóricos, Tien tem um sentido muito de natureza, explicitamente, viu? É gritante em outros textos. Para os moístas, tá um negócio ali. É céu, tá falando de céu, às vezes no sentido literal mesmo, que está acima da nossa cabeça, atmosfera e tal. Mas às vezes tem um sentido de uma certa divindade que tem vontade. De novo, uma vontade padronizada, uma vontade que tem um fá. Ele não é aleatório, ele não tá ali um dia que é uma coisa, outro dia que é outra, não. Ele tem sempre o mesmo querer. Mas às vezes quer, às vezes não, mas tem esse querer. Então, isso é confuso nos textos moístas, volto a dizer. Mas sim, é o mesmo caractere para céu, que, por exemplo, Tianti, né, clima, tempo, do chinês atual, por exemplo. É esse mesmo caractere para céu no sentido
que usamos em português mesmo, ó, o céu tá nublado, o céu tá cheio de estrelas. Tem esse mesmo sentido de céu, mas, como eu digo, é ambíguo. Algumas partes do texto vai aparecer como o céu como um ser que tem esse padrão de vontades, vontade de beneficiar todo mundo, né? Acho que é isso, sabe? Dá para pesquisar mais, mas é por aí a resposta. Olha, professor, mandei uma mensagem de Fá aqui, que eu achei interessante umas palavras, porque o chinês ele é igual um jogo de blocos, né? A gente Isso. liga os blocos para formar palavras. E aí tem várias utilizações do Fá em palavras hoje em dia. Tipo, a lei que é Fá, Lü, Fá está como regra, e Lü é como norma escrita. Então é a regra da norma escrita. Outro método, que é Fan Fá. Fan é a Uhum. direção. E aí Fá é a regra, o padrão, estrutura, que é a regra da direção, é um método. Aí outro que eu achei interessante, Fá Yi. Yi é a língua, idioma. E Fá é a regra da língua, é a gramática. É o Fá da língua, é a gramática. Xiang Fá. Xiang é o verbo pensar. Fá é essa estrutura, padrão, regra. Então, a regra do pensar é o pensamento. E a última, kan fa. Kan é a forma, é ver, é o verbo ver. E É, fa é a regra de ver. Então, a regra de ver é a opinião. Só para registrar aqui no vídeo que está é, gravando, né? é, é bem interessante isso mesmo. E tem outros ainda, tá? Como eu disse, dependendo de qual universo chinês você entre, vai criando novos significados. Mas muito bom, isso aí mesmo. Então, assim, esse é um termo que eu não falei até agora, mas que é implícito em tudo que eu disse. Lembra que eu falei que o principal Fá, né, aquele primeiro Fá da utilidade, ele está buscando benefício e evitando danos, né? O termo benefício é li. Eu posso colocar aqui para vocês também no chat em chinês, e já adianto que esse li de benefício, ele tem um sentido muito específico, assim, ou para escrever errado aqui, ele tem um sentido muito específico de, às vezes é traduzido como lucrar, beneficiar, que mais? Proveito, vantagem nesse sentido. E aí, aquele clássico, né? Eu acho que quem é da filosofia está muito acostumado com o pessoal normalmente a começar criticando isso, mas calma aí, não contém esse ímpeto da crítica que a gente é meio que treinado a ter, e eles estão buscando aqui o benefício num sentido bem social, bem específico. Concordando ou não com isso, é importante entender. Eles querem o benefício, a vantagem, o lucro, seja lá o que concepção vocês quiserem nessa mesma semântica. Mas qual que é a vantagem? A vantagem das pessoas terem o que comer, ter o que beber, ter onde dormir, ter o que vestir. Eles estão sempre pensando em coisas práticas, tá? Eles estão pensando em como é que as pessoas vão sobreviver diante daquela guerra, diante daquele caos. Então, só para concluir e ouvir você, Thiago, é muito importante que, mesmo que a gente critique essa forma de raciocínio, eles estão pensando no benefício de uma maneira bem específica. Ainda assim, diversos teóricos, o Mencial mais conhecido, foram extremamente críticos a essa forma de raciocinar deles, acusando de que isso levaria a um caos ético-político, né? Mas, de qualquer maneira, o que eles estavam pretendendo era algo muito mais simples e tangível. Pode falar, Thiago. É interessante isso que esse link que você falou, lucro, etc., né? Tem muito, parece que é uma visão utilitarista do sentido da economia, do Jeremy Bentham, esses filósofos. Só que aí, olhando o texto, a sua explicação, é meio que uma raiz, vamos assumir que seja um utilitarismo, mas a raiz do utilitarismo é diferente. Enquanto lá do Jeremy Bentham seria um utilitarismo mais de que as pessoas são egoístas, é tipo um hedonismo, né? A gente quer sempre o mais para nós, então o pensamento utilitarista guiaria a economia, o pensamento social e tal, para que as pessoas levassem o avanço da sociedade, uma coisa que não se vê na prática, mas que era o que se pensava na época, né? Já esse utilitarismo daí do Mozart, ele já é uma coisa mais social. A raiz não é o egoísmo, mas é um altruísmo.
eu quero tanto ajudar os outros que talvez seria melhor com que o que nós fizéssemos seja para maximizar o bem-estar social e não individual. Então, eu acho que seria essa questão que as pessoas tendem a olhar para essa forma de pensar e já lembra ao utilitarismo mais recente que teve da economia. Isso, inclusive, tem um ponto que me interessa muito aqui, que é bem interessante, viu? Como você acabou de falar, o utilitarismo, ou como é um termo mais comum também atual, consequencialismo, ele se pauta por uma visão hedonista, ou pelo menos tem uma influência forte dessa concepção, né? Então, o bem é ligado a um prazer, a um bem-estar, né? Uma sensação de bem-estar. Curiosamente, esse utilitarismo aqui não. Ele não está exatamente preocupado com prazer diretamente. Inclusive, eu estou buscando aqui uma parte, se vocês lembrarem onde está, vocês me avisam, mas já está quase, se não está aqui já deve ter passado, tá? Eu acho que passou e eu não estou conseguindo lembrar onde está, mas eu acredito que está nesse final aqui, em que ele fala sobre o fato de que a ética moísta até sugere, tem até um ideal meio ascético, meio heróico, meio que sacrificial, ele sugere que o sábio, que é aquela pessoa ali que tem um cego ideal ético e consegue, né, atingir esse ideal ético deles, ele inclusive como é que é a palavra correta? Iria diminuir ou até não cultivar certas emoções em geral. E seria uma pessoa que iria. Os termos atuais nossos seria uma pessoa mais racional, menos emocional. Mas não é o termo que está nos moístas, é bom dizer, tá? Os moístas dizem mais exatamente que era uma pessoa que está mais preocupada com o benefício das pessoas e menos preocupado com as próprias emoções. E, por consequência, por emoções, o termo, que é o termo chinês antigo Qin, né, incluía o prazer, satisfação. Então, a pessoa está menos preocupada com a satisfação própria e mais preocupada com beneficiar a todos, a toda a comunidade, Henrique. Volto a falar também. Então, perceba aqui que, curiosamente, é um consequencialismo, utilitarismo, não pautado por hedonismo. Talvez o único ponto em comum, uma certa base grega hedonista, assim, que inspirou os europeus, mais exatamente os ingleses modernos e contemporâneos, seria o ponto de fugir da dor, né? Seria o ponto de evitar dor, como fome, né? Sede, maltrato, etc. E acho que seria um ponto específico. Tá ali até o autor comenta a semelhança com o Peter Singer nesse aspecto. Mas aí volta a dizer, e é o último ponto aqui, antes da comparação com os confucionistas. Como vocês podem perceber, são ideais muito altos, né? Imagina, você basicamente vai viver em prol de beneficiar os outros. Claro, você mesmo também, mas em prol de beneficiar o máximo de pessoas. E esses ideais altos foram altamente criticados. Isso gerou a necessidade dos moístas, por um lado, tentarem se adequar. Eu já citei alguns casos, como o caso aqui da pena de morte, né? E o próprio caso de essa indiferenciação, essa universalidade do cuidado começou a ter que ser aplicada primeiro para pequenas comunidades, pequenos grupos, mesmo que esse pequeno grupo seja sua cidade, seja seu reino. Mas, de toda maneira, aqui, eles ainda assim mantiveram isso por alguns séculos e foram um grande grupo político que de certa maneira botou isso aqui em prática, tá? Eles tentaram de várias maneiras, tem vários casos aqui e eram bastante criticados por outros, especialmente confucianos. E para concluir eles, só alguns pontos aqui de comparação, né? Então, se vocês repararem bem, o que eles estão criticando dos confucianos não é bem o ideal. O que eles estão criticando é o método. Enquanto os confucianos achavam que primeiro você ama seus pais, primeiro você ama sua família mais diretamente, né, relacionada a você, e vai expandindo esse amor gradualmente, os moístas estavam falando, não, ama as pessoas todas diretamente, vai do macro mesmo. E esse macro vai se aplicar particularmente. Mas ele é um princípio geral. Você ama todo mundo, mas você cuida ali de quem está próximo, né? Porque é o que dá, né? Porque é o possível. Então, é mais uma questão de método, de organização, do que exatamente
de um pensamento muito diferente. Volto a dizer, eles não se opõem, eles só têm uma visão diferente das coisas. Não chega a ser opostos, não, pelo menos não em tudo, né? Inclusive, o Henrique até perguntou mais cedo, né? Tem até essa questão da filialidade. Eles têm também, é discutível também essa virtude da filialidade. Mas aqui é bom lembrar, né? Se os moístas também defendem um padrão de virtudes, né? De virtudes, poder, alguns traduzem até como carisma, né? Esse termo, eles estão defendendo sobre critérios utilitaristas. Em outras palavras, não adianta você ser internamente benevolente, mas você não, propriamente dito, externamente não beneficiar as pessoas. Percebe? Enquanto no padrão confucionista, a benevolência é interna. Você pode não necessariamente exercê-la. Você pode não necessariamente, pelo motivo que você tiver, você pode não necessariamente beneficiar diretamente alguém, porque por algum motivo você acha que aquilo é injusto, que não é a hora, ou qualquer coisa que seja. Para os moístas é um critério externalista em ética. É um critério muito claramente assim, você é benevolente se você beneficia. Se você não beneficiou ninguém, não tem nenhum motivo para te chamar de benevolente. Tá? Então, aqui tem também, de novo, uma diferença de método, de critério a ser estabelecido sobre o que é uma virtude, o que é um virtuoso. Tá? Então, são virtudes consequencialistas. Tá? E aqui a treta maior de todas, tá? Que eu diria que é um ponto assim, precisa ser mais explorado. Eu mesmo pretendo explorar isso na minha tese, tá? Mas eu já explorei isso bastante em sala de aula, que é a treta dos moístas contra os confucianos em relação aos ritos e à música. Entendam música aqui não no sentido estrito de uma peça de música, tá? Mas música como fabricação de instrumento, como a profissão de músico, como a música também, mas também dança, mas também comemoração, mas também entretenimento. Música, então, abrange uma série de fenômenos, tá? Sociais. E qual que é a grande crítica que vale tanto para ritual quanto para música? Os moístas vão falar, quanto esses confucianos aí, né, e outros das elites estão dizendo que tem que ter um banquete para comemorar a morte de alguém, o rito de luto de alguém, ou rito para uma divindade, ou um rito festivo qualquer aí, e que esses recursos devem ser gastos e que, olha que interessante, nesses ritos, uma parte do banquete principal ia para a elite, né? Dos nobres e dos shi, enquanto uma parte menor ia para os mais pobres, e outra parte nem chegava para os camponeses, que era quem produziu a comida. Então os moístas viram e falaram assim, não, em vez de gastar com tanto de ritual, ou diminui ou economiza os rituais, ou não faça. Por exemplo, assim, você gosta muito da sua mãe? Tudo bem, faça um velório para sua mãe, mas faz um velório. Fica de luto por um pouco tempo, porque lembrando que o luto significava não trabalhar, tá? Significava a pessoa não ser útil para a sociedade por algum tempo. Então, ele falava, não, o seu luto individual não vale mais do que a plantação coletiva que vai gerar alimento para toda a sociedade. O alimento para toda a sociedade é mais importante do que seu luto individual. Então, perceba como tem uma visão de humano aqui também que dá muita conversa, né? Dá muito diálogo aqui para defender ou para atacar. Mas a parte musical, eu diria que é o grande ponto aqui para brasileiros, é a grande questão problemática para nós. Porque eles estão falando, basicamente, eu devolvo a pergunta tanto para quem está aqui agora, quanto para quem vai assistir depois, né? E aí, entretenimento, música, arte, dança, todas essas coisas, elas são defensáveis eticamente, sobretudo em tempos de crise econômica, né? Não só elas em si, mas em tempos de problemas com gestão de recurso material, ou seja, Brasil está sempre em crise, todo mundo concorda que tem muita roubalheira, que tem muita corrupção econômica mesmo, de verba pública mesmo. Então, diante de tanta corrupção, é correto o tanto de dinheiro que é... para eu desagradar gregos e troianos aqui, tanto uma lei Rouanet quanto o dinheiro para pagar duplas sertanejas, qualquer que seja o caso, sabe, ou para concessões de televisão, de qualquer tipo de canal, esses dinheiros são eticamente defensáveis de serem aplicados quando tem uma série de brasileiros ainda
abaixo da linha da pobreza, quando tem uma série de brasileiros ainda sem acesso a saneamento básico. Percebe onde está o problema que o Mose está colocando aqui? Mas nos termos do Mose, ele literalmente coloca lá no texto feie, contra a música, tá? Ele coloca bem assim, quem quiser pesquisar, tá lá no Chinese Test Project, tá lá traduzido em inglês, dá para traduzir assim pelo Google, dá para ter uma noção em português quem não lê inglês, tá? Ele diz claramente, será que devemos gastar nossos recursos para construir um grande sino, para fazer um grande banquete diante de uma apresentação musical, enquanto a gente podia estar gastando esse recurso para dar alimento, para dar roupa, para dar moradia para a população que precisa, para suprir as necessidades da população? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês respondem para o Modse? Tem um cara da economia que eu acho muito interessante. O nome dele é Karl Polanyi, ou Polanyi. E ele fala muito sobre uma economia da subsistência, a questão de sobreviver, né? O ser humano precisa ter a subsistência. Mas aí ele fala assim, seja a subsistência ou vinda do corpo ou da mente. Ou seja, existem necessidades humanas que não dependem só de viver, morar e comer, né? Existe algo para além daquilo. Então acho que essa seria uma linha para tentar chamar a atenção deles. Mas eu sou do time da música, né? Aqui é a minha foto. Eu acho que é importante. Tem um violão, né? Uhum. Boa, boa. Mas por que é importante? Eu acho que aí entraria em um outro debate filosófico sobre os parâmetros de definir o que são prioridades, né? Uma pessoa que está com fome hoje, será que a necessidade dela faz ela sofrer mais do que uma pessoa que está com depressão há 2 anos e que finalmente encontrou uma música que, sei lá, traz uma paz para ela? Aí quem define esse parâmetro de o que é mais importante? É um debate grande que eu não tenho nem ferramenta para participar. Então, eu só jogaria para eles e sairia correndo. Certo, certo. Henrique, Jorge, o que vocês me dizem? Como é que resolve essa questão dos moístas diante de uma clara necessidade social de lidar de cuidar da necessidade de quem precisa? Devemos ainda assim usar de verba pública, verba do Estado para entretenimento, para música, para dança ou qualquer coisa que o valha, para shows? O que vocês me dizem? Jorge, se você está falando, seu microfone está fechado ainda. Seu microfone ainda está fechado. Acho que eu não consigo abrir daqui. Você não abriu o microfone para você. Só você pode abrir seu microfone, Jorge. Agora, sim. Agora foi. Pode Boa noite, falar. professor. Noite. Como é o meu primeiro contato eu tenho um interesse muito grande, mas ainda não consegui participar de uma reunião e também ainda não tive um contato com... deixa eu tirar esse capacete aqui para me apresentar melhor para vocês. Bom, tá aqui. Professor, vou logo me apresentar. Meu nome é Jorge Veloso Melo. Eu faço filosofia pela UFPA e bacharelado no oitavo semestre. Então, eu vi a formação do grupo de filosofia chinesa e me interessei. Só que ainda não tive um contato. Esse na verdade, eu sou totalmente leigo em relação... Só um minutinho, peraí. Deixa eu arredar aqui. Mas enquanto você está se ajeitando, muito bem-vindo. Adoro o pessoal. Você entende bem, você está falando do Pará, então, né? Eu estou mais lhe escutando do que falando. Mas é muito interessante para mim, porque a gente vê uma diferença, né, do que a gente tem como filosofia aqui em nossas universidades. Uhum. Então... Está me escutando, professor? Sim. Estão me escutando? Então, eu vou me aprofundar mais no texto
para que a gente possa ter uma base, né, um fundamento para poder interagir com vocês. Tá Tá bom? bom. Tá ótimo, Mas, tá aí ótimo. eu já quero que vocês já me conheçam, já assim, já tenham mais um pouco ideia da minha fisionomia, para Muito que bem-vindo, você Jorge. sabe, Muito bem-vindo. eu que agradeço a oportunidade. Então, aí no próximo encontro, talvez eu já esteja com mais base para dialogar com vocês em relação a esses assuntos. Tá bom, professor? Tá ótimo, tá ótimo. Henrique, Olha, você quer... Ó, e, de novo, adoro o pessoal do Pará aí, viu? Tem muito carinho pelo quando Pará. quiser vir É aqui, já tem nóis. onde se acomodar. Muito obrigado, querido. Muito Tá obrigado. bom? Eu vou fechar agora a câmera para mim Tá bom, poder seguir, que eu estou no caminho de casa, tá bom? tá bom. Ok, É, obrigado. Caso eu saia assim, repentinamente, é por algum motivo. Não é por vontade própria, entendi. tá Tranquilo. bom? Tá Valeu. tranquilo. Obrigado aí, obrigado. Boa noite a Henrique, todos. tranquilo. Boa noite também. Henrique, o que que você me diz aí? Você enfrenta essa questão? É Então, justo? É defensável como eu tinha... pagar por entretenimento enquanto tem gente passando fome? Pois é, então, Matheus. Eu vou falar aqui com a câmera fechada, porque minha internet tá muito ruimzinha. Mas vocês conseguem me ouvir? Tranquilo? Beleza. Sim, sim. Muito bem. Então, é muito difícil não concordar com, né, o Mozi, mas ao mesmo tempo é muito difícil discordar também, assim, né? Porque com qual argumento você vai virar e falar, não, o show ali tal do fulano tem que acontecer apesar das pessoas com fome, né? Não é uma coisa que você consegue falar, né? Não é uma coisa que você consegue argumentar. Então, eu acho que a força da filosofia do Mozi está justamente, vamos dizer assim, nesse apelo empirista que ele coloca a todo momento, né? De fato, né, as coisas concretas, as coisas assim, pô, eu me lembro de uma frase, eu ouvi atribuída a Aristóteles, né? Mas não sei se é mesmo, né? Inclusive tem várias semelhanças, né, do Mozi com Aristóteles. Pensando assim, né, porque a minha lista de amigos, vamos dizer assim, tá só nos gregos por enquanto, né? Então, eu vi muitas coisas, né? O Tiago até falou, o Confúcio é mais espiritualista, ele é mais prático, né? Eu lembro, pô, é muito parecido com Platão e Aristóteles. Enfim, mas eu acho que a força da filosofia dele está bem nesse apelo ao material, né? E daí eu não sei, eu tendo a concordar com o Mozi, mas eu não consigo argumentar também a favor, ou, né? Mas eu vejo mais ou menos desse modo. É uma questão muito séria, gente. Eu digo mais assim, por mais que os confucianos, enquanto projeto completo, todo projeto confuciano acabou vencendo, mas essa questão é uma questão muito séria, se parar para pensar, porque na prática, vários camponeses tiveram uma vida muito complicada durante a história da China. Então, enquanto isso, vários hits e a música estava assim bombando, não só aqui de novo arte, entretenimento como um todo, tá? A poesia, por exemplo, até hoje é vista como uma das principais expressões artísticas e pessoais na China. A China é uma grande produtora de não só poesia, como artes visuais, teatro, música, dança. Isso sempre foi muito cultivado na China. Enquanto isso, vários camponeses passando uma vida muito precária. Então, isso foi um problema prático durante toda a China. E como vocês podem ver, é um problema onde tem ser humano. Percebe que aqui é uma questão muito legal, Henrique, no sentido de mostrar como certos debates chineses são universais, eles estão em qualquer lugar onde tem humano. Eles começaram na China, eles têm um motivo contextual e histórico muito específico para ter acontecido lá, mas o que está em jogo estruturalmente no debate é universal, sabe? Assim como outros casos. Assim como pode ter casos muito particulares também, tá? Admito. Como é para. Eu tenho esse ponto de vista cultural, né? De que a cultura é sempre um ponto de apoio, né? Como diz Raul Fané Bittencourt. Então, a gente filosofa a partir da nossa cultura, a gente pode ir além dela também, né? Mas, de certa maneira, o filosofar está sempre atrelado, direto ou indiretamente, à cultura, né? Algumas vezes mais, algumas vezes menos, podendo ir além dela, podendo ficar só nela, mas tem uma relação.
E voltando aqui, eu mesmo sou do ponto de vista crítico a essa visão. Eu acredito que, e como o Wong aqui deixa claro também, os moístas acabaram que na sua visão utilitarista, acabaram não percebendo necessidades estéticas do ser humano, né? Acabaram não percebendo também como é o que eu vou defender na minha tese a partir do autor que eu estudo também, como a música tem uma função de regulação não só social, mas também emocional. Então, músicas têm um papel muito relevante para o equilíbrio humano, tanto individual como coletivo, inclusive em sua relação individual-coletivo, né? Que às vezes não é tão diferente assim, já que nós somos seres que vivemos coletivamente, nós precisamos dessa vivência coletiva. Então, é como se a música ajudasse a lidar com as várias emoções que elas ocorrem justamente, apesar de ocorrer individualmente, mas elas ocorrem como efeito, como reação à convivência social, né? Então, a música trabalha justamente em pontos que o utilitarismo mais diretamente moísta não dá conta, né? Tá, você tem o que comer, você tem o que beber, você tem onde dormir, mas você tá com raiva, você tá com ódio, você quer matar alguém. E às vezes não tem argumento que dê conta. Ou você tá enlutado, por exemplo, né? Que é a função do rito de luto, né? Você está enlutado, você entrou em uma depressão. Eu conheço pessoas que estão há 6 anos com luto dos pais, sabe? E aí a função ritual é justamente, né, saber a hora de expressar e a hora de parar. Enquanto a solução moísta é assim, lembre que você tem que beneficiar todo mundo, ou seja um Marte. Afogue, reprime essas emoções individualistas e foque no coletivo. Enquanto os confucionistas estão falando, talvez isso não seja tão fácil de lidar assim. Talvez a solução não seja só racional. Talvez precise de estabelecer uma maneira cultural de resolver isso, né? Mas acho que você quer falar uma coisa, né, Henrique? Eu acabei tomando tempo aqui. Pode falar, querido. Não, eu acho que é isso mesmo, né? O que você pontuou. Eles têm necessidades não materiais, né? Mas eu concordo com a sua visão. Mas eu digo assim, é muito difícil você virar e falar assim, poxa, o pessoal está passando fome, mas a arte é importante. Para mim, me parece um debate muito fora, assim, sabe? Por mais que eu concorde, entendeu? Então, eu acho que por isso, talvez, que apesar das divergências do pensamento circular, né, que você apontou, das várias contradições, vamos dizer assim, né? E eu imagino que foi por isso que se manteve tão forte, né? A corrente do... Seu microfone fechou, mas você quer dizer a corrente dos moístas, né? Imagino. Sim, eles se mantiveram bastante fortes na antiguidade, né? Não sobreviveram à unificação, não duraram muito tempo após a unificação, mas durante a antiguidade eles foram muito fortes, ou seja, por uns 250 anos, quase 300 anos aproximadamente, eles foram talvez a corrente mais forte de todas, tá? Pelo menos no sentido político, tá? Há quem diga que outras correntes foram mais fortes em outros aspectos. Tipo, a escola do Yin Yang, os daoístas foram mais fortes em alguns aspectos intelectuais específicos. Tá, mas tem muitos pontos aqui que poderia falar, mas eu vou parar aqui, porque senão a gente não tem nenhuma meia horinha, né? Que eu marquei essa meia hora final, tá? Se vocês ainda tiverem essa disponibilidade, para falar da ética daoísta, porque, assim, apesar de ser uma ética que tem uma complexidade também, mas ela não é tão difícil de explicar. Ou pelo menos de introduzir. O assunto não é tão difícil. Tem pessoas que geram teses inteiras, talvez seja a filosofia chinesa antiga mais visitada, que mais se recorre para pensar temas contemporâneos, tá? Inclusive, eu acabei de voltar de um evento, eu postei aqui no grupo, né? Não sei se vocês chegaram a ver, um evento que eu participei lá no Chile recentemente, com vários especialistas no mundo todo em daoísmo. A gente debateu vários assuntos, né? Desde educação, a meio ambiente, a tópicos especificamente filológicos, históricos dos daoístas, assim. Nós debatemos várias questões a partir dessas obras. Então, elas são muito relevantes, elas são muito complexas também, tá?
mas pelo menos para nível de introdução, elas são um pouco mais tranquilas de explicar do que os moístas e confucianos, pelo menos no meu entender. Inclusive, nesse congresso mesmo, uma das explicações para isso é porque elas teriam teses que teriam uma abrangência mais geral, mais humana, elas são mais diretamente apreensíveis do que a confuciana moísta, que precisa, sobretudo a confuciana, que precisa de um background histórico, cultural maior. Os daoístas, vamos lá, eles contra o que eles vão acusar de um certo artificialismo confucionista, né? Ou seja, achando que os confucionistas, na ânsia de tentar ser ético e virtuoso, acabam sendo forçados, artificiais demais, e contra o utilitarismo moísta, que, bem, está muito focado em coisas objetivas, diretas, e não percebe as nuances mais complexas da vida. Os daoístas vão propor um estilo mais suave de ética, mais fluido de ética, mais naturalista de ética. Mas em duas vertentes, pelo menos, tá? Existem muitas interpretações dessas duas vertentes, mas começa com essas duas vertentes, são as duas fontes mais conhecidas, né? O Dao De Jing e o Zhuangzi. O Dao De Jing é um pouquinho mais tranquilo de explicar. Ele tem uma maior coerência interna, ele tem uma maior... ele é um texto mais conciso, mais curto, então ele é mais fácil de explicar até um certo limite, tá? De novo, ele tem complexidades, são muitas, mas para introduzir é mais tranquilo. Então, essa frase aqui já ajuda muito, ó. A ética daoísta enfatiza a capacidade de resposta apropriada ao mundo mais amplo que molda e envolve o mundo social humano. Então, uma primeira coisa a ser lembrada aqui, a ética daoísta não é antropocêntrica. Ela talvez uma das coisas que mais, como vocês podem perceber, tem um potencial, interessa muita gente. Porque eles basicamente estão falando de assim, quando a gente está falando de melhores comportamentos, de como agir no mundo, talvez a primeira coisa a saber é que o humano não é o centro do mundo. De que tem algo aí maior chamado Dao, e aí começa uma questão muito complexa, porque alguns interpretam como Deus cristão e não. Você pode eu até concordaria se a gente estiver falando do Alfarabi, né? O Henrique sabe que eu estou fazendo menção no grupo de estudo que a gente tem também na Unifesp, do NU. Você pode estar falando de uma noção de divindade como aristotélica de primeiro motor, assim, de maneira muito generosa e distante, dá para fazer uma menção a elas, mas no sentido comum aqui de uma certa ordem cósmica impessoal, que de alguma maneira move tudo e tem é mais princípio do que um ser, tá? Do que um ser no sentido de um ser que tem vontade, um ser que é uma pessoa, que tem forma. Então, o Dao não tem forma, o Dao é um princípio impessoal, o Dao, e aí é uma diferença de Aristóteles, tá? O Tao não é um motor imóvel, o Tao se move também. O Dao, isso é uma diferença muito importante. Do ponto de vista daoísta, essa fonte de toda a existência, ela também está em movimento, ela também se move, ela também é dinâmica. Isso é um ponto muito diferente que, como eu já comentei em alguns lugares, é como se para os daoístas e, por consequência, para grande parte da filosofia chinesa antiga, é como se tivesse só Heráclito, não tivesse Parmênides, sabe? E isso eu estou sendo muito simplista, porque agora eu vou falar uma coisa que é curiosa. Talvez os mais próximos de Parmênides, na minha leitura, sejam os daoístas. E agora eu vou tentar argumentar o porquê no seguinte sentido, e vocês vão ver a implicância ética disso depois. Porque apesar de eles estarem o tempo todo enfatizando movimento, fluxo, e claramente está naquela linha, né, obviamente ligada a Heráclito, justamente por enfatizar os princípios que fazem esses movimentos acontecer, o princípio subjacente a toda a realidade que faz a realidade em fluxo e constantemente em movimento ser a realidade, eles acabaram criando o fundamento da realidade, eles acabaram argumentando a favor de existir a coisa que sustenta toda a realidade, que é o Dao. Percebe? Então, nesse sentido, ao contrário de toda a filosofia chinesa antiga, os daoístas são os únicos que falam em verdadeiro e falso. Olha que coisa curiosa. Os moístas, o que mais desenvolveram lógica na China antiga, eles não falam de verdadeiro e falso, eles falam de certo e errado, do que é e do que não é.
do Shifei, enquanto os daoístas têm uma concepção mais exatamente do Zhen, do que é o verdadeiro, do que é de fato, do que procede. Não à toa, é muito comum ter heideggeriano tentando estudar o Dao De Jing, tá? Não à toa. Porque eles falam do que é o verdadeiro, do que é o autêntico, do que realmente é a origem das coisas, do que realmente vale a pena, e não dessas coisas artificiais, dessas meras imitações, dessas tentativas triviais de falar de bondade, de falar de ética, de falar de um Estado que vai ajudar a população. Inclusive, lá na frente, aqui nesse mesmo trecho, ele cita um capítulo do Dao De Jing, não sei se eu vou conseguir lembrar agora de cabeça, tá? Mas que ele fala de quando um governante, eu acho que é isso, ó, acho que é esses aqui. Quando o governante justamente tenta governar com muito sistema, com muita mão de ferro, ele acaba criando guerra, acaba criando fome, sabe? Acaba criando um povo contra ele. Então, olha só que curioso, qual é a proposta política aqui? Ao invés do governante ser seguido pelo povo, ele propõe que o governante siga o povo, que o governante se coloca numa posição humilde abaixo do povo, que aí sim ele vai conseguir governar. E aí o governante do Dao De Jing é aquele governante que segue o Wei, o governante que não é ativo, é um governante que só segue o fluxo, é o governante que se faz ser inútil. Quanto mais inútil o governante for, melhor para o Dao De Jing, porque significa que as coisas estão funcionando como deveriam funcionar naturalmente, sem precisar de uma intervenção forçada de alguém que se diz o salvador da pátria, alguém que se diz ali o benevolente, que está cuidando de maneira, né, diríamos hoje, contemporaneamente, de uma maneira assim, patriarcal como é que é o nome? Me ajudem aqui com o nome que eu quero dizer. Fala aí, se vocês lembrarem. Fala aí, Thiago. Demagógica? Não é isso, né? Não, Paternalista. não é paternalista com o povo. Eles estão combatendo essa ideia de um governante paternalista, de um governante que faz o povo achar que precisa daquele governante. O Dao De Jing basicamente está batendo na tecla de não, é muito melhor agir pela Wei, ou seja, um agir espontâneo, né? Que tem até um termo mais específico, Zijan, um ser assim, uma espontaneidade, um agir naturalmente. Wei, uma tradução que eu adoro é try not to try, o tentar sem tentar. Se você se esforçar demais, você vai falhar, sabe? Você tem que fazer o mínimo, você tem que só conduzir, só orientar de maneira o minimamente possível. Curiosidade, Breve Van Orden, um breve texto, chama atenção para a possibilidade de que a noção de laissez-faire, o deixar ser, né, da economia liberal, nesse termo, nessa versão francesa, teria inspiração nesse conceito de Wei, nesse conceito de não age, não interfira diretamente, né? Então, percebo aqui como, muitas vezes, essa leitura aqui do Dao De Jing, modernamente, ela vai para um lado de um anarquismo, de um laissez-faire liberal, mas, no final das contas, percebo, ele não está dizendo que não tem que ter rei, ele não está dizendo que não tem que ter governante, ele está dizendo que tem que ter, mas quanto menos esse governante fizer, melhor. Quanto menos ele intervir, quanto menos ele forçar, quanto menos ele ficar tentando transformar o mundo para melhor, melhor o mundo será, sabe? Ou seja, era a favor de um certo naturalismo, mas também de um certo coletivismo, de um certo agriculturalismo. Ele está defendendo, enfim, pequenas comunidades, ele está defendendo um Estado mais pacifista, que não pega em arma, ele está defendendo também um Estado que não tenta, isso é uma parte bastante polêmica, que não tenta ficar educando todo mundo o tempo todo. Então, ele é contra aquela intervenção pró-educação lá confuciana. Ele acredita se você tenta doutrinar demais as pessoas, vai ocorrer um processo de desaprendizado, as pessoas não vão fluir naturalmente. Isso eu considero a parte talvez mais polêmica do Dao De Jing, dentro dos meus próprios critérios éticos, né? E o grande ponto é que eles estão atrás de uma certa sabedoria que não seja convencional, que não fica dicotomizando quem é o conhecedor e quem não é, sabe? Então, de uma certa sabedoria natural que está implícita a todas as pessoas. Isso é um ponto bem interessante.
bem aplicável para artes marciais, para práticas corporais, mas um tanto quanto polêmico no que fala formas de estudo. Curiosidade que não está no texto. O mesmo autor lá que eu falei implicitamente aqui, talvez vocês não conheçam, que falou do Try Not to Try, o Edward Slingerland, ele fez um estudo de base neurológica, ele utilizou neurociência para tentar explicar isso aqui, para mostrar que em certas atividades, e de certa maneira em todas, né? Imagina quando você estava tentando aprender um esporte, quando você estava lendo um texto muito difícil, ou qualquer outra atividade que demandou esforço. Se você se esforçar demais, você cria um certo processo cognitivo muito estranho, que é de você fica mais preocupado em ter alto rendimento do que de fato fazer o alto rendimento acontecer. Então ele fala, tem um processo ali que alguns chamam de flow na psicologia, que é de você precisa ter um nível de esforço, mas você também precisa estar com um nível adequado para aquela demanda. Então não adianta você se esforçar mais do que aquela demanda de você, mais do que a situação exige de você. Existe um meio adequado ali que naturalmente se encaixa o tanto que você pode, quanto que você dá conta de se esforçar e o quanto que a situação exige de você. E enquanto você estiver nesse fluxo, você vai aprender naturalmente. Se você se esforçar demais, você, digamos que gasta cognitivamente mais do que você vai dar conta. Mas se você se esforçar de menos, olha que curioso, também não flui, você também fica entediado, também não se encaixa naturalmente. Então você tem que encontrar justamente o processo natural em que você tenta sem tentar demais. Você se esforça sem se esforçar demais. E é neurologicamente mais econômico. Você, ao invés de você criar aquele segundo processo em que você tenta ser perfeito, você tenta provar para os outros, ou até para você mesmo, que você está conseguindo melhor que todo mundo, ou melhor que antes, você simplesmente realiza diretamente, intuitivamente, né, no que alguns neurocientistas, né, tipo Coleman, vão chamar de processamento rápido. Você simplesmente faz, ao invés de ficar o tempo todo processando estratégias de como fazer melhor. E olha que curioso, assim, essa é uma proposta ética daoísta, assim. Olha só que curioso. A virtude daoísta é não tentar ser virtuoso. É você simplesmente ser virtuoso. Nesse sentido, no critério daoísta, se você vê alguém falando bem assim, eu sou honesto, essa pessoa acabou de perder a honestidade. Pelo menos a honestidade intelectual consigo mesmo. Se você encontrou a pessoa ali que tá se vangloriando por coragem, está tentando demonstrar coragem demais, essa pessoa perdeu a coragem. Ela já está sei lá, num orgulho, numa vaidade, já é outra coisa, sabe? Então, a virtude da daoísta é sempre uma virtude autêntica, é sempre uma virtude natural, é sempre uma virtude que está ligado a um agir sem tentar agir forçadamente, sem tentar agir com segundas intenções, sem tentar agir por segundos motivos. Ou seja, você não está fazendo porque você quer parecer benevolente, mesmo que seja para você mesmo, tá? Você simplesmente age com benevolência, sabe? Sem segundas intenções. E como vocês podem ver, bastante difícil também. Até bastante difícil de colocar em palavras, como vocês podem perceber. Por isso mesmo, ele fala no capítulo 19, né, o Dao De Jing, ou Lao Tzu, como também é chamado, que é o autor que é atribuído, né? Justamente se você deixar de tentar ser benevolente, você começar a tentar deixar de ser justo, é que o povo vai começar a se amar mais, os pais vão começar a amar mais os filhos vão começar a amar mais os pais. Então, para de ficar tentando forçar que todo mundo se ame, que aí as pessoas se amam mais. Sabe? É muito curioso, como vocês podem ver. Isso aqui esconde muitas preciosidades para se refletir sobre como, de fato, as coisas ocorrem. Mas aí que vem um ponto interessante, tá? Eles estão basicamente baseados na ideia de que a bondade até existe, mas ela não pode ser o alvo de um desejo. E que os desejos, por consequências, eles não podem ser complexos demais. A solução daoísta, no final das contas, é uma economia de desejo. Então, não deseje ser benevolente, apenas deseje fazer o bem ali naquele momento. Não deseje ser o mais competente, apenas seja competente naquele momento.
Você diminui seu desejo, você não nutre desejos complexos, elaborados demais, artificiais. Você simplesmente realiza desejos autênticos, desejos de fato que são adequados para você e para os outros, e já basta. E aí que está o grande ponto. A maior crítica que eles vão sofrer depois é que será que é possível simplesmente reprimir os desejos? Será que isso é sequer aplicável? E aí eu deixo para vocês. Eu tenho uma certa posição sobre isso, mas o que eu chamo a atenção para vocês é: será que dá para diminuir os desejos? Ou será que isso não é possível? Porque a grande aposta da daoísta é que isso é possível. E se isso não for possível, a ética daoísta fica difícil de ser realizada. Ela está toda baseada nessa premissa de que os desejos são possíveis de ser diminuídos ao mínimo possível, tá? E até, de alguma maneira, orientados numa direção mais natural e não artificial. Para finalizar aqui, e de novo, vocês podem intervir a qualquer momento, tá? Mas o que eu tinha para falar aqui, o Zhuangzi tem uma outra proposta que, por mais que tem muito em comum teoricamente com Lao Tzu, mas a proposta ética dele é muito menos, assim, como vocês devem ter percebido, o Lao Tzu está falando: para de tentar fazer grandes cidades, grandes projetos de Estado, de tentar intervir demais, faça o mínimo, sabe? Eu não disse antes, mas o próprio Lao Tzu até te sugere que é até melhor, às vezes, se isolar mesmo, é até melhor, às vezes, ser ermitão mesmo, e tá tudo bem, para de ficar tentando seguir deveres sociais. Enquanto isso, o Jones tem uma proposta mais diferente, uma terceira via ainda, sabe? Nem seguir deveres sociais, nem fugir dos deveres sociais. Ele fala bem assim: flui com os deveres sociais, sabe? Emula que você está seguindo os deveres sociais. E aí tem uma proposta do Hans Miller, que atualmente é professor da Universidade de Macau, mas é de origem alemã, que ele propõe um termo muito engraçado em inglês chamado genuine pretending, que a gente pode traduzir de uma maneira meio livre de um fingir genuinamente, sabe? Então você vai fingir que você é um pai, você vai fingir que você é um bom profissional, você vai fingir que você é um cidadão ou mesmo um governante, genuinamente. Você vai atuar, você vai performar o que as pessoas querem que você performa, depois você abandona. Que, por um lado, pode, obviamente, soar uma coisa absurda para um confuciano ou para qualquer pessoa, talvez até para um kantiano, então, deve soar algo claramente absurdo. Por outro lado, ele está propondo uma ideia que é altamente baseada na noção de que está tudo sempre mudando. E de que, na verdade, a ideia de pai, de mãe, de filho, de governante, de cidadão, tudo isso são construções artificiais momentâneas e que você não deve se apegar a elas. Então você performa o melhor que você pode performar naquele momento que estão te exigindo, que o contexto exige, mas você, inclusive sobre a ética do Wei, né, você tenta se tentar demais, você faz ali o que é possível dentro daquele fluxo, daquele flow. Por outro lado, você não deve se apegar a isso como se isso fosse você, como se isso fosse autêntico. Então é de novo um padrão de autenticidade, mas ao invés de você buscar aquela autenticidade ali bucólica do Dao De Jing, do Lao Tzu, aquela autenticidade ali quase ermitã ou meio isolada, ele está falando: você vai ser autêntico no meio do caos, no meio das pessoas que estão ali buscando a verdadeira benevolência, a verdadeira humildade e tal. Você vai só performar a humildade, mas você, na verdade, vai ser autêntico. Você vai realmente buscar o padrão aqui, o critério é a autenticidade, é você fluir como as coisas, como elas são, incluso você, como você realmente é também. Curiosamente, as emoções aqui têm um papel diminuído, as emoções aqui também, ele também não é muito a favor de grandes emoções, de grandes excitações. Ele como o Dao De Jing, admitem que o ser humano tem emoções, mas estão sempre assim: cuidado, emoção demais vai te levar para um mau caminho, vai acabar nutrindo desejos. Então, fica mais na sua, fica mais no fluxo, diminui as emoções, diminui desejos. E aqui eu vou terminar com uma parte aqui que está mais no início, tá? Mas que eu diria que é a mais famosa de todas. É o capítulo em que... aliás, são dois capítulos, tá? É do cozinheiro Din e depois do Yang Hui, que ele... Eu vou começar com um capítulo em que ele
ele cria um gênero de uma paródia que não existia na China Antiga. Ele criou essa literatura entre o século IV e III antes de Cristo, antes da Era Comum. Ele cria a noção, uma suposta conversa em que Yan Huai, o conhecido discípulo favorito de Confúcio, conversaria com Confúcio e estaria conversando como ele encontrou uma maior realização, justamente fugindo, né, olha esse termo ali que está no final, das motivações autoengrandecedoras, justamente encontrando uma realização na quietude, no silêncio, no fluir natural das coisas, e não tentando ser uma pessoa melhor, tentando ser um grande exemplo para a sociedade. Mas ele abandonou essa intenção de ser grande exemplo e começou a simplesmente fluir naturalmente o mundo. E aí sim as coisas começaram a fluir. E aí um outro trecho, que também é o trecho seguinte aqui, que está no parágrafo seguinte, que eu, por causa do tempo, eu vou parar aqui, tá bom? Mas vou dar por encerrada essa parte mesmo. Esse trecho do cozinheiro Din, ele é muito citado, eu diria para vocês lerem no original, tem traduzido para o português, tá? Tanto diretamente do chinês quanto por outras vias, do inglês ou do francês. E eu vou resumir algo que está aqui, vocês podem ler depois ou no texto original. Tinha um cozinheiro que ele era conhecido por estar há décadas ali usando a mesma faca e ela nunca deixava de ser amolada. Aí o rei foi procurar esse cozinheiro para saber por que isso, né? Como é que era essa história de ele estava sempre com a faca amolada, ele era conhecido por ser um ótimo cozinheiro. Aí ele foi explicar para o rei que na hora de destrinchar os bois, ele procurava o li dos ossos e das carnes. Ele achava um padrão natural, um padrão intrínseco ali. Ou seja, ele não ficava cortando o boi de qualquer jeito, ele procurava as tiras, as veias, as divisões naturais do músculo. E passando a lâmina naquelas divisões naturais, ele não desgastava a lâmina. Ele encontrou aquele flow que eu falei mais cedo. No cortar os ossos e os músculos do boi, ao destrinchar o boi com meio açougueiro, meio cozinheiro que ele era, ele não desgastava a lâmina porque ele simplesmente fluía naturalmente conforme as aberturas que a própria estrutura do boi o indicava. E aí ele fala que isso era seguir o Dao, era seguir um padrão do Dao, era seguir o padrão desse princípio que a tudo sustenta no mundo. Percebe como que eu falei aqui? Por mais que pareça muito Heráclito, tem uma coisa meio Parmênides aqui também. Ele encontrou o padrão, ele encontrou a maneira como as coisas realmente são. E esse é o verdadeiro. Fazer algo fora disso é falso. Isso é muito curioso no daoísmo, por isso que o daoísmo é muito estudado, porque ele tem uma maneira de raciocinar muito fora da curva. Em termos éticos, o que significa? Para de bater de frente com o mundo. Para de bater de frente com as relações. Eu acho que o Henrique vai gostar, porque ele é meio assim. Nunca vi o Henrique caçando briga com ninguém. Ele só tá fluindo, só tá fazendo as coisas, o que tem que fazer, ele tá encontrando ali, né, o caminho. Seguindo a correnteza, né, Henrique? Boa. A metáfora, a analogia com a correnteza é um ótimo ponto, Jorge. Você sacou muito bem. O rio, inclusive, é um elemento natural citado bastante em todos os 33 capítulos do Zhuangzi, tá? Inclusive, tem uma parte do Zhuangzi que ele conta também de quando Confúcio, supostamente, teria visto alguém no rio e achou que a pessoa estava ou se afogando ou até pior, tá? Estava tentando se auto-afogar. Aí ele falou para um discípulo correr atrás dessa pessoa e a pessoa saiu tranquila da correnteza, começou a se enxugar. Aí ele falou assim, o que você estava fazendo? O discípulo perguntou para esse nadador exótico, para que você estava fazendo num rio tão na correnteza forte, as pessoas morrem aqui. Tá? Ele, não, eu só encontrei ali o fluxo da correnteza, entrei e saí também no fluxo da correnteza e tá ótimo. Aproveitou, né, professor, a correnteza. Exatamente. E aí, como vocês podem ver, a ética daoísta ela é difícil de colocar em palavras, ela é bastante também, ela tem uma coisa atrativa, assim, interessante, que está fazendo muita gente escrever muita coisa boa, tá? Eu citei alguns casos aqui para vocês, o Hans Miller, o Slingerland, o Eduardo Slingerland,
E tem muitas outras pessoas, tá? Na China, no Japão, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, produzindo sobre isso. Inclusive, tem dissertação na USP sobre o Zhuangzi, tá? Da Júlia Souza, que eu recomendo bastante, só para dar um exemplo. Né? Tem a dissertação também lá numa universidade do Paraná, agora acho que foi uma estadual do Paraná, também do Plínio Tsai, muito boa também. E tem agora uma tradução do Jorge Sinedino, né, que ele chamou do Imortal do Sul da China, como esse texto é às vezes conhecido também. E é isso, assim, vocês podem ler diversas versões, tem outros pontos aqui que eu não vou entrar, tá bom? Eu tô rolando aqui para vocês podem depois buscar, saber outros detalhes. Eu estou rolando aqui só para mostrar o que a gente vai entrar. Existem outros pontos, né? Vixe, não vai dar tempo de entrar nele, o anti-utilitarismo do Zhuangzi, que é muito interessante, mas a partir da próxima a gente vai entrar no legalismo, que aí é mais fácil de entender, e depois do legalismo a gente vai entrar numa outra tradição que também fala de Fá, que é o budismo. Só que o budismo chinês, ele é bem mais complexo, e foi hiper resumido aqui nesse texto, mas ele foi mais falado no quarto volume dessa mesma coleção, dos textos selecionados de filosofia chinesa, tá? Aí no quarto volume é só de budismo chinês, para quem quiser também adentrar nesse universo. Vocês têm alguma coisa para comentar, algum ponto que vocês queriam falar, antes da gente fechar aqui, né? Olha, professor, a princípio eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, né, e os demais colegas também, apesar do meu início meio um pouco conturbado aqui, mas eu vou procurar pesquisar com mais atenção o assunto que está em pauta, para que a gente, no próximo encontro, possa mostrar, né, um pouco mais de conhecimento, mas eu vi que o senhor fez uma relação muito boa com Heráclito e Parmênides, né, que falam que tratam sobre a natureza como exemplo, e, e, e a gente vê, né, eu escutei poucas coisas, assim, porque também não dá, eu tive alguns problemas para chegar até aqui, mas foi o que eu escutei foi muito interessante, por sinal. Então, eu estou muito contente com esse início e espero, no próximo encontro, já ansioso pelo próximo encontro, que eu possa também discutir e colocar algumas opiniões que sejam interessantes para o nosso entendimento geral, tá bom? E desde já quero agradecer e também muito contente por fazer parte desse grupo. Certo, sempre muito bem-vindo, viu, Jorge? Bom demais você estar aqui com a gente. Tá bom? Pode colocar Conhecer o que você Thiago, quiser também. Pode colocar sempre o que você desejar, totalmente aberto aqui, livre. Tá bom, algumas dúvidas, desculpe lhe interromper, já lhe interrompendo, algumas dúvidas a gente pode sanar também dentro do grupo, né? Algumas dúvidas, Você quer dizer lá no grupo questionamentos de WhatsApp? No grupo de WhatsApp? Sim, sim. Claro, Sim. pode ser. Aí porque o próximo encontro pode estar distante, mas a gente está ali num grupo, de repente surge alguma dúvida e a gente busca um esclarecimento maior. Pode ser sim, pode ser. Se caso vocês agora não pensem, por qualquer motivo que seja, né, não vão falar agora, vocês podem escrever sim, fica à vontade. Não só quem está aqui ao vivo, como qualquer pessoa depois, tá? Tá bom. Tá Acho que é isso, então. Tiago, Henrique, tudo bem? Querem comentar mais alguma coisa? Acho que só agradecer também. Olha, Jorge, também falar que eu sou do Pará também, nós estamos juntos aí. Também sou cria da UFPA. Sério, cara, então a gente se encontra, porque eu ainda tô pagando algumas disciplinas aí, por um erro do sistema. Eu pensei que já estava tudo terminado, mas não, teve um erro no sistema e quando eu fui ver, eu pensei que estava. Aí tive que pagar, na verdade, tenho que pagar algumas disciplinas, estou pagando filosofia ecológica, estou pagando são optativas,
Filosofia ecológica, teorias políticas clássicas 2 e alemão instrumental. Só para cumprir essas horas aí, mas está sendo interessante, sabe? Que conhecimento sempre é interessante para nós que somos dessa área de filosofia, né? Eu digo que a filosofia, como na essência, vai atrás do conhecimento. A gente tem que ir atrás, né? E quando proporcionar essa oportunidade, também eu sou um admirador do chinês, mas não tive ainda um contato. Quer dizer, na verdade, esse é o meu primeiro contato com esse assunto, com a filosofia chinesa, entendeu? Entendeu, professor? Entendeu, Tiago? Mas aí, Tiago, olha, a gente pode, já que você está mais perto aqui, quem sabe a gente... Estou morando no interior agora. Já meio que me aposentei da Federal. Esse grupo aqui é a minha oportunidade de voltar a ser estudante. Você está em qual cidade, Tiago? Eu estou no Moju, aqui do Pará. Moju é terra boa. Perto de Abaetetuba. Conheço o Moju. Legal, acho que você tinha falado. Eu estou lembrando que... Moju é terra boa. Professor, você é de onde? Eu sou de BH, e estou morando em BH, mas eu faço doutorado na Unifesp, em Guarulhos, São Paulo. Eu sou até colega do Henrique. Ô, Henrique, você vai qualificar por agora, inclusive? Já qualificou? Como é que tá? Já qualifiquei. Estou me preparando para defesa no meio do ano. Ah, você nem chamou, pô. Queria ver a qualificação. Não. Mas estamos lá, eu e o Henrique fomos colegas na disciplina. Queria até falar contigo, Henrique, se você puder uns 10 minutos, eu tô com uma dúvida lá da Unifesp, é rapidinho, só para evitar uns erros aí. E aí, é isso, eu tô em Minas, o Henrique tá em São Paulo, né? E tinha outras pessoas no grupo que estavam de outros estados também, agora eu não tô lembrando de cabeça. Mas, gente, é tudo muito bem-vindo. Volto a falar que, assim, o texto já é um recorte, essa fala que ainda tá até sendo gravada ainda, para quem estiver assistindo depois, essa fala também que a gente faz aqui, eu faço, os colegas fazem, também é um recorte, né? Tem muita coisa para ser dita, tá? A ideia é a gente ter um momento de encontro para debater as coisas, para trocar ideia, não tem a pretensão de explorar tudo, não, considera até impossível, né? Mas claro que depois desse texto aqui, que está quase acabando, no próximo encontro ele acaba, já peço para vocês irem pensando que outro texto a gente poderia explorar, que pode ser desse livro mesmo, outro capítulo. Pode ser um texto original, tá? Com, sem comentários. Pode ser, bem, alguma coisa mais contemporânea de filosofia chinesa também, igual tá famoso o Yu Kuei, né, de filosofia da tecnologia. Pode ter várias coisas, né? Eu vou até colocar para... Depois do próximo encontro, eu já coloco para uma votação, alguma coisa assim, lá no enquete, alguma coisa do gênero. Mas vamos pensando aí com cuidado, o que vocês gostariam de estudar depois. Não tem nenhuma regra, não precisa ter uma continuidade exata. A ideia é a gente ter um momento de encontro mensal. Quem sabe no futuro a gente até aumenta esses encontros e a frequência, para a gente justamente ter um espaço para leitura e discussão de filosofia chinesa, que às vezes a gente não tem nas nossas universidades, né? Às vezes não tem disciplina, não tem alguma coisa assim, que a gente tem esse momento aqui agora. Então, pode ser qualquer texto que a gente quiser, tá bom? A gente que escolhe. Eu estou bastante aberto. Beleza? Então é isso. Se caso alguém não tenha mais nenhuma coisa específica, eu vou parar a gravação agora. Tudo bom? Então, muito obrigado para quem até agora também aí viu depois. Vou parar na gravação e até o próximo encontro, onde a gente vai terminar esse texto aqui, o ponto legalismo e do budismo da ética chinesa do Wong. Está aí no livro Textos Selecionados de Filosofia Chinesa 1. Então, beleza, muito obrigado e feliz ano novo aí para todo mundo, né? É fevereiro. Isso. Feliz ano novo aí, pessoal. Feliz ano